Sejam todos bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Vamos transmitir a 17ª aula de Métodos Matemáticos e Engenharia Naval. Eu sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, hoje nós vamos dar uma reforçada na parte de esquema Apuim de dissipação artificial, né? Então, nós já tínhamos comentado antes que os esquemas, o esquema Puind, ele tem dissipação numérica, né? Que já está lá nele, né? Ele já possui, implicitamente, ele já possui dissipação numérica. E o esquema centrado, ele não tem dissipação numérica. Então, se você for utilizar dissipação numérica, provavelmente você vai ter que adicionar, né? Se você for usar um esquema centrado de segunda ordem, você vai ter que adicionar explicitamente dissipação numérica para você garantir a estabilidade, tá? Agora, vamos voltar para aquele assunto de equação modificada. Eu quero mostrar para vocês o efeito das derivadas pares e ímpares na solução, tá, da equação da convecção. Então, temos aqui a equação da convecção, temos aqui a equação da convecção. Vamos aproximar a derivada espacial utilizando essa aproximação aqui, né, em função do parâmetro beta. Como já visto anteriormente, quando beta é igual a zero, você tem uma aproximação centrada de segunda ordem. Quando beta é igual a 1, você tem uma aproximação backward, de primeira. E quando beta é igual a -1, você tem uma aproximação forward, de primeira ordem. Tá? Então, substituindo essa aproximação aqui, né, vamos chegar a essa equação, que é a equação da convecção com a derivada espacial aproximada. Né? E naquela época, né, nós expandimos em série de Taylor esse, esse, esse cara aqui, esse e esse. Tá? Expandimos em série de Taylor. Então, aqui as três expansões, né? Expansão de menos 1 mais beta UI menos 1, está aqui. A expansão de 2 beta UI em relação ao ponto I, é o próprio valor, né? E 1 menos beta UI mais 1, temos aqui a expansão, tá? E agora, substituindo isso aqui, aqui e aqui, substituindo, né? Na verdade, ele pegou aqui e substituiu aqui, né? Na aproximação. Ele pegou e substituiu essa expansão, substituiu aqui, essa aqui, substituiu aqui, e essa aqui, substituiu aqui, tá? E aí chegou esse resultado aqui, após uma singela manipulação algébrica. Né? E aí, substituindo esse resultado, né, na equação da convecção aproximada, substituindo isso aqui, chegaremos finalmente à equação modificada. Né? O que significa essa equação? Veja que agora, pelo fato de você ter aproximado a derivada espacial, você não está mais resolvendo a equação da convecção. Tá? Você está resolvendo essa equação, que vai ter primeira derivada, vai ter segunda derivada, olha aqui, ó, vai ter segunda derivada, terceira derivada, quarta derivada e assim por diante. Tá? Então você não está mais resolvendo. Né? Quando você aproximou a derivada espacial, na verdade o que você está resolvendo é isso aí. Né? E obviamente que isso tudo aqui, ó, é erro, né? É um erro, tá? Por causa da aproximação que você fez. Agora, eu vou chamar esse cara aqui, ó, C beta vezes Δx dividido por 2, vou chamar de ni. Vou chamar de ni. Então, ni vai ser o coeficiente da segunda derivada. Vou chamar de C Δx ao quadrado sobre 6. Eu vou chamar de gama. Então, gama vai ser o coeficiente da terceira derivada. E eu vou chamar C beta Δx ao cubo sobre 24, vou chamar de menos tal. Vou chamar de menos tal. Certo? Bom,
E aí, vamos assumir uma solução desse tipo aqui, tá? Isso aqui, você tem uma onda, né, seno por seno, né? Com amplitude variando com o tempo, né? Amplitude variando com o tempo. A gente pode reescrever isso aí da seguinte forma, vai ficar mais claro para vocês. Isso aqui vai ser igual a E elevado a AT, que vai te dar amplitude, vezes E elevado a I, que multiplica Kx, Kx mais BT, tá? Tá faltando tempo aí, né? Tá faltando tempo, esqueci do tempo aí. Daqui eu tomei o café da manhã, aí corri aqui. Não, o tempo tá aqui fora. Não, eu sei, mas o tempo tá só multiplicando o B, na verdade. Não, não quero não. Quero. Tá? Tá certo? Ah, veja que isso aqui, ó, isso aqui é amplitude, né? Isso aqui é amplitude e isso aqui é seno e cosseno, tá? Lembrando lá daquela fórmula de Euler, né? É seno e cosseno. Bom, vou substituir essa onda, essa solução, vou substituir nessa equação, tá? Ou seja, eu vou derivar em relação ao tempo, derivar uma vez em relação a x, duas vezes em relação a x, três vezes em relação a x e quatro vezes em relação a x, tá? Fazendo isso, eu vou chegar a essa equação aqui, ó, que A mais BI vai ser igual a menos IKC menos K2 mais I K3 gama menos K4 tal. Lembrando, tenho simplesmente que o C, quem é o C? É a velocidade de propagação da onda, tá? O Ni é o coeficiente da segunda derivada. Gama é o coeficiente da terceira derivada. E o tal, ou menos tal, é o coeficiente da quarta derivada. E quem é K? K é o número de onda, tá? K é o número de onda. K igual a 2π sobre lambda, tá bom? E agora eu vou pegar isso aí e vou substituir. Vou substituir lá na equação original. Pegar esse cara aqui, ó, e vou substituir aqui. Você vai chegar a esse resultado. Ou seja, o x de t vai ser igual a e elevado a menos k2 e mais tal k2 vezes t, ou seja, isso aqui vai ser amplitude, né? Então isso aí, na verdade, é o a, né? É o e elevado a t, né? A elevado a t, tá? E vezes e elevado a ik, x menos c menos gama k2 vezes t, tá? E aí, o que que a gente percebe aí? O que que a gente percebe? O que a gente percebe é que as derivadas pares afetam a amplitude, estão vendo aí? Isso aqui é a amplitude da onda, tá legal? Então veja que aqui só aparece o coeficiente da segunda derivada e o coeficiente da quarta derivada, tá? Então derivadas pares afetam a amplitude, tá? E a derivada ímpar, professor? Olha aqui a derivada ímpar, o coeficiente da derivada ímpar. Ela está afetando a velocidade de propagação da onda, tá? Então ela vai causar um erro de fase, né? Erro de fase. Ou erro de dispersão, na verdade, né? Que você está alterando a velocidade de propagação da onda. Se o Ni e o tal forem positivos, o que vai acontecer? A amplitude vai decair, né? Que é elevado a menos K2 Ni mais tal K2, né? Ao mesmo tempo. Então, se o Ni e o tal forem positivos, a onda vai decair. Se forem iguais a zero, a onda vai ter amplitude constante. E se forem negativos, a amplitude vai crescer, tá? Bom, a solução da equação da convecção, né? Isso aqui seria uma solução da equação da convecção, tá?
na solução da relativa com cosseno ou seno. É elevado a k x menos ct. Por quê? A solução da equação da convecção é uma onda se propagando com amplitude constante. Tá? É, e aí podemos visualizar aqui, no plano tx, como é que a onda está se deslocando. Então, por exemplo, essa reta aqui, ó, essa reta aqui seria x menos ct igual a zero, e essa reta aqui poderia ser x menos ct igual a 2π. Essas linhas aí são chamadas de linhas características, tá? Então veja que a onda ela se propaga entre essas duas linhas características. Então, em qualquer instante de tempo, você pode determinar a posição da onda, né? Qualquer instante do tempo, você pode determinar a posição da onda. Então, por exemplo, nesse instante aqui, a onda se deslocou por isso aqui, ó. Viu? Assim seria a solução da equação da convecção. Agora, vamos considerar o caso em que, fazendo o ni e o tal, né? O ni e o tal iguais a zero, tá? Mas fazendo gama diferente de zero, gama positivo. Qual é o efeito do gama? Qual é o efeito do coeficiente do gama? Isso aí a gente pode ver aqui, ó. Isso aqui é velocidade, né? Isso aqui é velocidade com que a onda está se deslocando, a onda numérica, né? A velocidade de propagação. Pô, camisa não fácil. O c é a velocidade da onda real, né? Da solução da equação da convecção. E c menos gama K2 vai ser a velocidade da solução numérica, tá? Veja que o gama aqui está afetando a velocidade. Chegando igual a zero, você não tem erro nenhum de velocidade. Mas se você aproximou a derivada, você vai ter derivada terceira, o gama é o coeficiente da derivada terceira, né? Você vai ter uma diminuição da velocidade da onda, o que representa um erro de fase, tá? Então veja que aqui, ó, as novas curvas, as novas linhas características, ó, da solução numérica. Isso aqui vai ser x menos c menos gama K2 vezes t igual a zero. E aqui seria x menos c menos gama K2 vezes t igual a 2π. Então, veja que agora a onda está se deslocando com uma velocidade menor, né? Então, nesse tempo aqui, nesse instante de tempo aqui, ela estaria nessa posição, ó, a solução numérica. Mas, na verdade, a solução analítica ou real da onda, ela já estaria nessa posição aqui, ó. Viu? A vermelhinha é a solução numérica. A azul seria a solução analítica da equação da convecção. Tá? Então, a derivada ímpar, a derivada terceira, ela está causando erro de velocidade, né? Ou erro de fase, né? Que vai causar causa de fase. Tá bom? Beleza? Eu já tinha falado isso antes para você, né? Que as derivadas ímpares produzem erro de dispersão, né? Porque você vê que a solução numérica está defasada da solução analítica, tá? Ou então nós vimos que a derivada ímpar, a derivada terceira, ela produz erro de fase, tá legal? E as derivadas pares causam erro de amplitude, tá? Ou seja, se beta igual a zero, você teria um esquema centrado, você não tem derivada par com erro. Então você não teria erro de amplitude. Então a física do problema está preservada, porque você vai ter uma ondinha de propaganda em amplitude constante, embora a velocidade dela fosse um pouquinho defasada, um pouquinho menor que a solução analítica. Mas não afetou a física do problema, porque você tem uma onda com amplitude constante, constante se deslocando. Já no esquema Puindi, né, você vai ter derivadas pares, né? E se você, por exemplo, trabalhar com uma aproximação a ponto de primeira ordem, que é o caso aqui, né, você vai alterar completamente a física do problema, tá?
que você vai ter uma onda, um decaimento violento, alterando completamente a física quântica. Além do erro de velocidade, que você ainda vai ter derivadas ímpares, você vai ter um erro de amplitude, e se você usar uma amplitude de primeira ordem, a amplitude vai cair violentamente, alterando completamente a física do problema. Tá? Ou seja, você não tem mais uma ondinha se comparando com velocidade constante. No final aqui eu vou mostrar algumas animações que eu fiz para vocês constatarem isso aí. Tá? No caso em que, ou seja, se você for utilizar um esquema Puig, utilize um esquema Puig de segunda ordem, tá? Que ele tem dissipação numérica, né? Ele tem dissipação numérica, mas é uma dissipação de segunda ordem, entendeu? Eu tenho uma dissipação de segunda ordem. Não vai ter os efeitos benéficos de estabilização, né? E não vai alterar dramaticamente a amplitude da onda, entendeu? Mas se você usar uma torre de primeira ordem, ele vai estabilizar, com certeza. Mas, fisicamente, você matou. Tá? Além disso, um outro problema que surge, por exemplo, é quando você resolve as equações de Navier-Stokes. As equações de Navier-Stokes, elas são não lineares. Tá? Os termos convectivos, não sei se vocês se lembram dos termos convectivos, tá? Da equação Navier-Stokes, eles são não lineares. E esses termos, eles causam o que a gente chama de cascateamento de frequência. Cascateamento de frequência, onde frequências maiores são geradas a partir de frequências menores. Tá? E aí o que vai acontecer? Se a tua malha rotacional não for suficientemente refinada, vai chegar uma hora que você não vai conseguir capturar as altas frequências. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma ondinha aqui de alta frequência que a tua malha computacional não consegue resolver de jeito nenhum. Né? Você teria que refinar muito mais essa malha, entendeu? Para você conseguir capturar essa alta frequência aqui, tá? E isso, obviamente, talvez você tenha que refinar muito, né? Muito, muito, muito a sua malha, e aí se torna proibitivo você resolver o problema. Mas, se você utilizar dissipação artificial, né? Se tem um esquema numérico que tiver dissipação artificial, você consegue contornar essa dificuldade. Porque imagina que isso aqui é o espectro de energia. Espectro de energia, tá? Da tua solução, tá? E aqui é o refinamento da tua malha. Então veja que toda essa energia aqui de alta frequência, a tua malha não vai conseguir representar. O que vai acontecer com o teu código? Vai explodir. Legal? O que faz a dissipação artificial? Né? Ela altera esse espectro de energia, né? Ele, na verdade, mata as altas frequências, alterando o espectro de energia. Em vez de você ter esse espectro de energia aqui, a dissipação artificial vai te dar alguma coisa desse tipo aqui, ó. Ele mata as altas frequências, tá? Fazendo com que a tua malha computacional seja suficiente para você resolver as frequências que sobraram. Entendeu? Então, para você resolver na Navier-Stokes, você tem que adicionar dissipação artificial. Senão, se você usar o esquema centrado, você vai ter que adicionar explicitamente dissipação artificial. Se você usar um esquema Point de segunda ordem, né, ele já tem dissipação artificial, você não precisa adicionar. Legal? Beleza? Ah, veja aqui, vamos dar uma olhada aqui na amplitude. Vamos dar uma olhada aqui na amplitude. Fixe sua atenção aqui na amplitude da onda. Pergunto para vocês, o que você tem? Coeficiente da segunda derivada e aqui o tal, que é o coeficiente da quarta derivada. Qual dessas duas derivadas é mais eficiente para matar as altas frequências? Ninguém tem.
Alguém tem alguma coisa a dizer? A quarta derivada, né? Por quê? Não. Por que a quarta derivada? Tu quer dar escutando, né? Pô, ele sabe ler, tá vendo? O cara sabe ler, vocês não sabem. Pessoal, olha só. Veja que o ni, que é o coeficiente da segunda derivada, está multiplicado por K2. E o tal, que é o coeficiente da quarta derivada, está multiplicado por K4. E o K é 2π sobre lambda. Alta frequência, alta frequência, o lambda é pequenininho, tá? O K é grande. Então, em alta frequência, o K é grande, tá certo? Altas frequências possuem número de onda alto, tá? Então, quem vai ser mais eficiente para matar as altas frequências? Quem tiver multiplicado por K quarta, entendeu? Que você vê ali que vai ficar E elevado a menos K2 ni menos K4 tal. Entendeu? Viram isso? Então, por isso que, se você for resolver a equação de Navier-Stokes, e é o que o pessoal faz, tá? É adicionar derivada quarta como termo de dissipação artificial, tá? Por dois motivos. Que ele é mais eficiente para matar as altas frequências e porque a derivada quarta não vai competir com a derivada segunda do termo difusivo da equação de Navier-Stokes. Entendeu? Então, recomenda-se sempre trabalhar com derivada quarta. Legal. Beleza? Entenderam isso aí? É, eu vou mostrar para vocês agora algumas soluções aqui da equação da conversão, né? Você tem condição inicial, U igual a zero na condição inicial, e condição de contorno em x igual a zero, o zero sendo de ômega t, o zero igual a 1, por exemplo. Tá? Eu acho que eu fiz o zero igual a 1. Beleza? E aqui, e a condição de contorno em x igual a 1? Eu não posso impor condição de contorno em x igual a 1, que eu estaria com um problema mal posto. Porque o que vai acontecer em x igual a 1, quem vai determinar o valor da função em x igual a 1 é a passagem da onda. Entendeu? Você não pode impor ali nenhuma condição de contorno. Tá? Se o A é maior que zero, você só pode impor condição de contorno de x igual a zero. E no caso ali vai ser o zero, sendo de ômega t. Tá? Vamos testar aqui, ó. Vamos testar apoio de primeira ordem, tá? Apoio de segunda ordem e centrado de segunda ordem. E vamos ver o que, que vai acontecer. Então tá aí o apoio de primeira ordem. Está aqui o esquema numérico aqui, também conhecido como Godo 9 apoio, tá? E aqui o número de CFL. Então vamos ver o que vai acontecer se você utilizar o apoio de primeira ordem para resolver a equação da convecção, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui o cursor. O que, que vocês estão vendo aí? Hã? Oi? A amplitude está decaindo. Isso representa a solução da equação da convecção? Não. A equação da convecção é uma onda com amplitude constante, entendeu? Então, tá... Hã? Então, tá vendo? Punho de primeira ordem. Olha o que acontece. Então, não use a punho de primeira ordem. Você mata a solução. Você matou a física do problema. Entendeu? Ele pode até ter um errinho de fase pequeno. Tá? Pequeno erro de fase. Ou seja, o apoio de primeira ordem, ele altera completamente a física do problema. Que era para ser uma onda com amplitude constante, você tem uma ondinha decaindo. Legal?
Agora vamos ao apoio de segunda ordem. Está aqui o esquema apoio de segunda ordem, está ele aqui, ó. Tá? Então ele derivado considerando que o A é maior que zero, né? Então estou utilizando aquela aproximação backward de segunda ordem que vocês. Provavelmente essa aqui caiu na prova, não sei, tá? Vocês, tá? Então vamos ver o que acontece se você utilizar um esquema Queen de segunda ordem, entendeu? Se você observar bem, tem uma pequena queda de amplitude, mas não é um escândalo que nem o Queen de primeira ordem, tá legal? Ou seja, ele tem um efeito benéfico de estabilização, tá? E não mata drasticamente a solução. Não altera drasticamente a física do problema. Mas talvez se você deixar, se tivesse um domínio gigantesco, talvez você percebesse decaimento na onda, tá? Mas com um domínio pequeno é imperceptível, tá certo? Agora, o centrado de segunda ordem não tem dissipação artificial, tá? Ele, na verdade, ele vai divergir. Não divergiu aqui, mas ele vai divergir. Se você tiver um domínio suficientemente grande, ele vai explodir, a amplitude vai crescer, tá? Mas aqui nesse domínio, a amplitude ficou. Você pode ver que ela vai ficando mais vermelha à medida que no final do domínio. Não sei se vocês percebem isso, que ela fica mais vermelha. O vermelho fica mais forte, né? Tá? Porque a amplitude está crescendo. Tá? Vai divergir porque esquema centrado com óleo explícito diverge, a gente sabe que não funciona. Tá? Vamos agora, função pulso, uma onda quadradinho, das propaganda. Tá? Então, condição inicial U igual a zero, condição de contorno em x igual a zero, o valor da função vale o zero, no intervalo de tempo de zero até zero, e vale zero para t maior que t zero. Tá? Eu não sei que valores que eu chutei, provavelmente eu fiz o zero igual a 1 e o t talvez, t zero também, talvez meio, acho que foi meio que eu fiz. Tá? Mas isso não importa, o que importa é o resultado que eu vou mostrar para vocês. Tá? E vou testar vários esquemas, olha só. Apoio de primeira ordem, apoio de primeira ordem, apoio de segunda ordem, Lax-Wendorf, centrado de segunda ordem, centrado de segunda ordem com dissipação artificial linear, centrado de segunda ordem com dissipação artificial não linear e TVD, esquema TVD, tá? O esquema TVD é um esquema que a gente chama de esquema não linear. Esse TVD significa Total Variation Diminishing, tá? Ele é um esquema não linear. Na verdade, ele combina o apoio de primeira ordem e o Lax-Wendorf. Ele usa Lax-Wendorf em regiões suaves e ele muda para apoio de primeira ordem quando você tem o máximo umbilical na tua solução, tá? Devido ao aparecimento de uma oscilação espúria. Então vamos testar aqui o upwind, o upwind de primeira ordem, para representar essa onda, esse pulso, né, essa função pulso. O que vocês estão vendo aí? Está arredondando, né? Mas está matando a física do problema. Matou, né? Era para você ter um paralelepípedo, você tem uma lombada ali, né? Na verdade. Matou, matou. Matou a solução. Mas não gerou oscilação espúria, tá? Não gerou oscilação espúria. Hã? Não. Já vou mostrar o que é oscilação espúria. Não gerou. Esse esquema Puig, ele pertence a uma classe de métodos chamados, uma classe de esquemas chamados esquemas monotônicos, tá? Esquemas monotônicos não produzem oscilação espúria, tá? Mas, infelizmente, todos eles são de primeira ordem.
Tá? Ele tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom não produz oscilação espúria. O lado ruim ele mata a solução. Tá? Ok, então vamos aqui a Queen de segunda ordem. O que vocês acham? Será que é bom? Será que não é? Vamos lá. Oscilação espúria. Esquemas segunda, terceira ordem lineares, eles geram oscilação espúria. Então, você está no mato sem cachorro. Você- se você usar um esquema monotônico, ele mata a solução. Não gera oscilação espúria, mas mata a solução. Se você usar um esquema de segunda, terceira ordem, ele vai gerar oscilação espúria também. Tá me matando, né? Tá? Apoio de segunda ordem. Vamos ao Laxwendorf, famoso Laxwendorf, né? Excelente método. Olha, vamos ver o que que acontece. Solução. Está solicitando. Não tem carregador? Não. Como? Eu quero verificar. Não, pode continuar essa hora. Posso continuar? Obrigado. Não, eu não queria atrapalhar vocês. Perdão. Não, eu peço perdão. Não, tá. O errado sou eu. Eu sou errado aqui. O erro sou eu. O errado sou eu. O errado sou eu. Atrapalhei vocês aí. Já resolveu o problema aí? Vem pra carregar. É que vou pra mais voltar. Isso. E desculpa ter. Peguei um ex. Perdão, posso continuar? Isso, legal, legal, legal. Desculpa qualquer coisa. Não. Olha o Laxwendorf. Laxwendorf de segunda ordem. Laxwendorf de segunda ordem. Olha quanta oscilação espúria, né? Então estamos no mato sem cachorro. Você vê que com o seno, né? a- Se a função é suave, beleza. Dá para usar com de segunda ordem, Laxwendorf, você pode usar, embora eu não tenha mostrado, tá? Mas quando você tem uma descontinuidade, ou seja, como resolver um problema de um pulso centrado de segunda ordem, centrado de segunda ordem, centrado de segunda ordem, que a gente sabe que é estável, né? Utilizando o Euler explícito, né? Centrado com o Euler explícito, nós vemos que não funciona, está sempre instável. Então vamos ver o que, é que acontece. Divergiu, né? Divergiu. Ou seja, você teve aquela oscilação espúria, ela explodiu. Não, mas é importante. É para que você não utilize, tá? Se você for resolver um pulso utilizando o esquema centrado, além de gerar oscilação espúria, ele vai explodir, vai divergir, o resíduo dispara, tá? Hã? Energia infinita isso aí. Tá. Centrado, centrado de segunda ordem, centrado de segunda ordem, centrado de segunda ordem com dissipação artificial linear. Dissipação artificial linear. O que, que eu usei aqui? Segunda derivada, o termo de dissipação artificial com segunda derivada ou quarta derivada? Quarta derivada, tá aqui, ó. Quarta derivada. Quarta, tá? Olha o que acontece. Você até consegue estabilizar.
tá? Mas constante oscilação espúria. Todos eles vão gerar oscilação espúria. Todos eles. Todos os esquemas lineares, tirando os monotônicos, que são de primeira ordem, todos de segunda e terceira ordem, geram oscilação espúria, tá? Agora eu vou usar termo de dissipação artificial não linear. Ou seja, ele usa a segunda derivada em regiões de forte gradiente e usa a quarta derivada em regiões suaves. Tá? Você consegue melhorar, mas não resolve. Nossa, que a segunda derivada ela gera menos oscilação próxima à discontinuidade, tá vendo? Quebrou o galho, né? Quebrou o galho, quebrou o galho. A solução para isso, pessoal, é você utilizar um esquema não linear. Por exemplo, um exemplo, uma classe de esquemas não lineares são os esquemas TVD, tá? Total Variation Diminishing. Isso aí, quem quiser aprender isso aí, só no na minha disciplina de CFD, métodos numéricos 2, tá? O que que ele faz? Ele combina, quem for louco bastante para fazer, né? Tá, dá para combinar, não? Faz não, faz não. Não faço, não faço. Não, não faço, não faço. Não aconselho, não aconselho. Bom, vamos lá. O DVD, esse esquema DVD, ele é o esquema DVD apoído. Ele combina o apoio de primeira ordem e o laxo-endorf. Em regiões onde você não tem aparecimento de oscilação espúria, ele usa o laxo-endorf. Onde surgem oscilações espúrias, ele chaveia para o apoio de primeira ordem, que é o monotônico, ele vai matar as oscilações espúrias, entendeu? É um esquema não linear, é só outra forma de você resolver esse problema aí, tá? Zero oscilação espúria. Perfeito. Cara, tem que saber programação. Tem que ter programação na veia. Hã? Perfeito, né? Perfeito. Tem que saber programação. Tem que saber programação. Pode ser Python, não tem problema. Pode ser Python, Pascal, Basic, C++. Qualquer coisa, qualquer coisa serve, tá? Mas é bora. Hã? Não entendi o quê? Oi? Não entendi o que você falou. Ele não. Beleza, pessoal. Então tá aqui um resumo, né? Eu peguei as soluções para um tempo 1,13 segundos, né? Agora eu vou ter que separar, né? Então, o esquema Apuin de primeira ordem, o famoso Code 9 Apuin, né? Ele não gera oscilação espúria porque ele é um esquema monotônico, mas ele mata a solução, né? Altera a física do problema. O Apuin de segunda ordem gerou oscilação espúria aqui e aqui. O centrado com dissipação artificial linear gerou bastante oscilação espúria, né? Aqui o centrado com dissipação artificial não linear gerou um pouquinho, né? Gerou um pouquinho de oscilação espúria. Dá para quebrar o galho, né? O esquema DVD é um pouco mais pesado, bem mais pesado que o esquema centrado com dissipação artificial não linear, tá? Então, se seu recurso computacional não é muito bom, né? Dá para quebrar o galho utilizando o esquema centrado com dissipação artificial não linear, tá? E aqui o Laxo Endorf, né?
embaçoando aqui, ó, gerando bastante oscilação espúria. E finalmente aqui o TVD, né? TVD utilizando o limitador de fluxo Ultra B, tá? Ultra B. Perfeita função, tá? Ainda bem, né? Onde você precisa usar o esquema TVD? Se você for resolver a superfície livre, por exemplo, que você tem uma diferença de massa específica, 1 para 1000, né? Recomendo você utilizar multidimensional. Eu estudei, né? Para poder mostrar direitinho, tá? Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui um. E aí, vocês estão usando, não, vocês estão usando os Parlat Amarais, mas não é mesmo tipo de problema. Aqui eu utilizei o KX, tá? Para estudar VIV, né? Então, eu fiz várias tentativas para estudar VIV, né? E utilizei o esquema centrado de dissipação artificial linear, né? Sabe o que acontecia? Divergir. Por quê? Porque você tem uma descontinuidade aqui, ó. Tá vendo essa interface aqui, ó? Tá vendo essa interface aqui? Entre a esteira e aqui fora. Aqui fora a intensidade de turbulência é praticamente zero. Aqui dentro, no verdinho, pô, ela é em torno de 23%. Aqui no vermelhinho pode chegar a 52%. Entendeu? Então você tem uma descontinuidade aqui, ó, de intensidade de turbulência muito grande. Então, se você usar o esquema linear, você vai ter oscilação espúria, tá? É, primeira tentativa, esquema centrado na dissipação artificial linear, divergia, não consegui esquematizar, tá? Depois usei dissipação artificial não linear, esquema centrado com dissipação artificial não linear, consegui estabilizar, mas ele não atingiu o pico da curva de ressonância, que a gente sabe que é um diâmetro, tá? É o pico lá do VIV, de acordo com os resultados experimentais do Carlos Fluidos. Ele chegava a mais ou menos 0,6, tá? Porque a dissipação artificial matava, né? Matava a solução. E aí, finalmente, eu tentei o TVD. E aí, o TVD, conseguimos reproduzir os resultados experimentais. Isso foi em 2008, foi o primeiro trabalho no mundo que conseguiu reproduzir os resultados experimentais do Carlos Fluidos, tá? Usando o esquema TVD. Bom, ou seja, se você vai resolver bidimensional utilizando o modelo KL ou qualquer modelo de turbulência, você vai ter esse problema, tá? E aí você vai ter que usar TVD se você usar outra coisa. Exercício que eu pedi para vocês resolverem na aula passada, né? Obtenha o esquema numérico para resolver a equação de Blasio, famosa equação de Blasio, né? Que é, que descreve o quê? Que descreve a equação de Blasio. Você já fez hidro, né? Hidrobásica 2. E você? Está fazendo? Já fez? Já fez essa parte. Alguém mais? Não, né? Ah, você fez, né? Hidrobásica 2. Essa equação de Blasius governa que tipo de escoamento? Sim? Está esquentando. Vamos lá. Camada limite sobre uma placa plana. Camada limite sobre uma placa plana. Tá? Equação de Blasius. Foi deduzido em sala de aula. Bom, então, ele pede para você resolver utilizando o método trapezoidal. Tá? Tá aqui o método trapezoidal. Tá bom? Como é que a gente tem que fazer isso, pessoal? A primeira coisa a fazer é transformar isso num sistema de primeira ordem. Para fazer isso, eu vou chamar o 1 de F, o 2 de dF beta, veja que é uma integração espacial, né? Não é temporal, tá? E o 3 é D2F de eta 2, de modo a transformar a nossa equação, que é de terceira ordem, num sistema de equações diferenciais ordinárias
de primeira ordem, de modo que a gente possa utilizar o método trapezoidal. Entendeu? Você tem que transformar num sistema de primeira ordem. Tá? Mas como é que a gente faz isso? Bom, o 1 igual a F, eu vou derivar isso aqui em relação a eta, eu vou ficar com d1 deta igual a df deta. Quanto vale df deta? Quanto vale df deta? O 2. Por isso aqui, né? Está aqui o 2. Então temos aqui a primeira equação. Vou pegar esse cara aqui e derivar também. Em relação a eta, ficaremos com d2 deta igual a d2f deta 2, que é igual a o 3. Tá? Então temos aqui a segunda equação. E finalmente, derivando essa equação aqui em relação a eta também, ficaremos com du3 deta igual a d3f deta 3. Que é d3f deta 3? Eu vou pegar lá na equação de Blasius. Tá? Não escrevi a equação de Blasius aqui. Mas podemos voltar aqui, ó. Que é a terceira derivada. F três linhas vai ser igual a menos meio de F duas linhas. Tá vendo? Tá vendo? Então vai ficar menos meio de o 1, que é o F, né? Vezes o 3, que é o F duas linhas. Tá legal? F duas linhas. Ou seja, temos aqui a nossa terceira equação. Então agora eu tenho o sistema de equações diferenciais ordinárias não lineares de primeira ordem. du deta F igual a F, onde U é o vetor com componentes o 1, o 2 e o 3, e o F tem componentes o 2, o 3 e menos meio de 1, o 3. Tá? Como é que a gente vai utilizar o método trapezoidal? Basta você substituir a equação aqui, ó. Substituir aqui. E aí você vai chegar a isso aqui, ou seja, o n mais 1 igual. Oi. df deta. É porque df deta. df deta. Ah, respondeu, hein? O F, o eta espacial. É isso que você perguntou? Hã? Você está perguntando de onde veio o eta? Era isso que você está perguntando? Ele lá atrás. Então está respondido? Não entendeu? Da onde veio o eta? É porque o F, tudo bem, o F é a função de eta. Entendeu? Eta é o y vezes raiz quadrada de, se não me engano, 1 infinito dividido por nx. Ah, você vai fazer hidrobásica 2. Período que vem, isso vai ficar mais claro. Ou seja, eta é a coordenada espacial y adimensional. Tá? Tá bom? Ou seja, o f é função de eta. Bom, agora, então ficamos com o n mais 1 igual a o n mais delta eta sobre 2, fn mais fn mais 1. Tá? E aqui que está o problema. Isso aqui a gente não tem como. Isso aqui não é linear, porque o f é uma função não linear de U. Não tem como você escrever isso como sendo uma matriz vezes o vetor U, entendeu? Não tem como você fazer isso, tá? Então, para contornar essa dificuldade, a gente vai fazer uma linearização de Newton, né? Ou seja, vamos expandir em série inteiro o F e desprezar termo de segunda ordem e ordem superior, tá? Então, ficaremos com Fn mais 1 igual a Fn mais delta eta df deta no instante n mais d-rho f d-rho u no instante n delta u, tá? Como o F, se a gente voltar lá no F, observe que o F
não é uma função explícita de eta. Não aparece eta aqui dentro, tá? Pode aparecer um eta, eta ao quadrado, eta ao cubo, né? Não aparece. Então, essa derivada aqui, ó, de f em relação a eta, derivada parcial, é zero. Tá legal? Então, vai sobrar somente que fn mais 1 vai ser igual a fn mais d-ROM f d-ROM 1, n delta 1, tá? Agora, nem sempre isso é verdade. Ó. Cuidado, na prova eu faço maldade com vocês. Botar lá ó, um etazinho aparecendo lá, só para ver quem é que está prestando atenção, tá? Muito bem. E aí agora é só substituir, né? Vamos substituir isso aqui, substituindo no lugar de fn mais 1, substituindo isso aqui, ó, ficaríamos com isso aqui. Viram isso? Viram? Tá? Agora, tudo que tiver ΔU, eu vou passar para o lado esquerdo. Vou passar esse UN para o lado esquerdo e vou passar esse ΔU aqui. Vou passar esse ΔU. Vou passar isso aqui, ó, multiplicado por ΔE sobre 2. Também passar para o lado esquerdo. Aí ficaremos para o lado esquerdo, vai ficar aqui. O N mais 1 menos o N menos ΔE sobre 2. D-ROM F, D-ROM U, ΔU. Do lado direito sobrou ΔE Fn. Tá? Vocês veem que do lado direito a gente conhece, que a gente conhece as propriedades. Conhecemos U no instante N e queremos calcular no instante N mais 1. Então, beleza, do lado direito todo mundo é conhecido, tá? Botando ΔU em evidência, quando você bota ΔU em evidência, isso aqui é ΔU, né? Quando você põe ΔU em evidência, não sobra a unidade, sobra a matriz de identidade, tá? Então, quem botar a unidade ali já sabe que vai perder ponto, né? Pelo sacrilégio, né? E aí chegamos ao nosso esquema numérico, tá? Chegamos aqui ao nosso esquema numérico. Mas se você só fizer isso na prova, não é suficiente. Você tem que calcular essa matriz aqui, que é a matriz jacobiana de fluxo, tá? A matriz jacobiana de fluxo é dada por isso aqui, D-ROM F, D-ROM U. Aqui na primeira linha você pega a primeira componente do vetor F, deriva em relação a todas as componentes do vetor U. Chegaram isso? Então, D-ROM F1, D-ROM 1, D-ROM F1, D-ROM 2, D-ROM F1, D-ROM 3. Na segunda linha, pega a segunda componente do vetor F, deriva por todas as componentes do vetor U. Então vai ficar D-ROM F2, D-ROM 1, D-ROM F2, D-ROM 2, D-ROM F2, D-ROM 3, tá? E assim sucessivamente. Fazendo isso, chegamos aqui a essa matriz DF-DU. Alguma dúvida? Alguma dúvida como chegar a isso aí? Né? Onde aqui, ó, esse cara aqui é o F1, esse cara aqui é o F2, esse aqui é o F3, entendeu? Então, F1 é igual a 2, F2 é igual a o 3 e o F3 é igual a menos meio de o 1, o 3. Né? É só tacar aqui, ó, calcular a derivada, as derivadas parciais, você determina a matriz jacobiana, tá? E aí você chega a isso aqui. Veja que essa matriz aqui é calculada no instante n, né? Onde nós conhecemos o vetor U, e o termo vetor independente do lado direito também é obtido no instante n. E aí você consegue calcular ΔU, ΔU2, ΔU3. A melhor forma de fazer isso, cara, para você implementar a função disso aí, é você utilizar o manipulador algébrico, inverter essa matriz e multiplicar pelo vetor da direita, já vai te dar as expressões para ΔU1, ΔU2, ΔU3. O B, que inclusive, gera um código Fortran, cara. É só você fazer um paste lá, jogar o teu código e sair botando isso aí. Tá? Oi? Não, chega aqui. Tá bom. Tá? É isso que eu quero que vocês obtenham. Você vai botar em lista
Aqui, essa derivada da estrutura em relação reta, reta, em relação a reta. Isso aí dá mais pares. Na verdade, para você poder implementar o trapezoidal, diz que o trapezoidal ele integra a primeira derivada. E aí na equação de Blas, você tem terceira, segunda derivada. Tem terceira, segunda. Entendeu? Mas como é que tu vai integrar esse negócio de divisão? Tem como. Então você tem que transformar isso num sistema de primeira ordem. Tá? Legal? Principalmente o pessoal que vai fazer doutorado, talvez você se depare com uma equação não linear, um mestrado também, né? Uma equação linear, equação diferencial ordinária linear, que em geral não tem solução analítica, você vai ter que desenvolver aí, né? Metamente, tá? Então você vai ter que transformar o sistema de primeira ordem e você usa o método que você quiser. No caso aqui, é um pouquinho mais complicado que tal você está usando o método implícito. Mas se você usar o método explícito, aí não precisa fazer tudo isso, não precisa inverter matriz, não precisa fazer nada, é só integrar ao longo do tempo. O método explícito é mais fácil. Esse exercício resolveu numericamente o problema da difusão. Isso aqui já foi discutido, esse exercício? Ah, não. Desculpa. Esse aqui é o exercício que a gente vai discutir na aula que vem. Ele é parecido, mas é diferente. Tá? É diferente. É aquela questãozinha que eu gosto de botar na prova para ferrar os alunos. Sou mal pra caramba. Eu não posso botar nenhuma questão, né? Tem que modificar alguma coisa. Tá? Senão fica muito fácil, né? Resolver numericamente o problema da difusão de calor ao longo de um fio de cobre com difusividade térmica 1,14 centímetros quadrados por segundo de comprimento unitário, representado matematicamente, problema para a equação abaixo. Então, você tem aqui a equação da difusão, condição de contorno do tipo Neumann em x igual a zero, condição de contorno de Dirichlet em x igual a 1 e condição inicial. Tá? Obter a solução do estado estacionário utilizando o método SOR. Legal? Então, os meus telespectadores, né, do YouTube, nós vamos ficar por aqui, né, mas eles vão tentar fazer. Tá? Então, vocês tentem fazer em casa, né, tentem fazer em casa, está aí iniciado. Na aula que vem, na próxima aula, na 18ª aula, eu vou apresentar a solução disso aqui. Tá bom? Então, muito obrigado por terem participado na nossa aula de hoje. Nos vemos na semana que vem. Tchau.